Beleza, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Jornada da Excelência. Eu estou muito feliz, satisfeito por estarem aqui. Deixa eu me aproximar mais um pouquinho de vocês aqui, mas eu estou muito feliz por estarem nessa terceira aula. Segunda-feira que vem, a nossa última aula. Mas hoje nós falaremos de um tema importantíssimo para a manutenção dos nossos hábitos, né? Que é a motivação, que é um dos pilares da formação de um hábito, né? Lembrando-se, um hábito é um comportamento repetido em um determinado contexto. Ele sempre vai se repetir para se tornar um hábito, né? Um hábito é configurado por isso, tá? Então, para você conseguir repetir alguns comportamentos que você deseja repetir, como, por exemplo, beber mais água, vamos lá, fazer uma atividade física, ler um livro, depende de diversas coisas. E uma dessas coisas é a motivação. Só que é muito delicado você falar de motivação, por quê? Porque na internet você encontra diversos conceitos de motivação, você vê o vídeo do Rock Balboa ali falando para o filho dele, e nós pensamos que motivação é uma coisa muito simples, simplória, que é nos animarmos com algo, né? Mas literalmente não, mas nós basicamente precisamos de um motivo para a ação. Aliás, quem quiser ligar as câmeras aí, para gerar uma proximidade entre a gente, pode estar ligando, tá? Mas, enfim, nós precisamos de um motivo para a ação, né? Nós temos um checklist com alguns hábitos a se formar, e lá nós temos algumas coisas que pretendemos. Só que para nós termos motivos para uma ação, motivação, além de diversas circuitarias cerebrais estarem envolvidas nisso, nós precisamos saber as consequências daquilo que nós estamos fazendo. E quando eu falo saber as consequências daquilo que nós estamos fazendo, eu não falo em uma coisa muito superficial, mas eu falo de enxergar essas consequências no processo, tá? Por isso que é importante o processo. Quando nós focamos no resultado final de tudo aquilo que nós estamos empreendendo esforços, muito provavelmente nós não conseguiremos sustentar aquele comportamento. Eu vou dar um exemplo. Se você pensa em fazer atividade física, mas você só foca no shape, no corpo esbelto lá no final, é muito difícil você se sustentar com aquele comportamento. É muito difícil aquele comportamento permanecer ali e virar um hábito. Porque essa consequência é uma consequência que demanda muito tempo, né? Óbvio que nós estamos falando de formação de hábitos, de encontrar facilidades para formar hábitos. Você tem que visualizar essas coisas na periferia, sei lá, o shape, ou ler vários livros. Isso tem que permear os seus pensamentos. Porém, esse não pode ser o seu foco inicial, porque provavelmente você não vai conseguir sustentar aquilo, né? Isso serve para concurseiros, isso serve para quem está querendo entrar numa jornada de estudos ali, e serve para diversos comportamentos que precisamos de repetição e repetição e temos muitas dificuldades, tá? Então, para termos motivação, nós precisamos, e você já vai entender como funciona esse processo de motivação, nós precisamos principalmente de um motivo claro daquilo que nós estamos pretendendo fazer, da consequência daquilo que nós pretendemos fazer, para a gente se guiar. Mas nós vamos tentar encontrar no meio desse caminho coisas que sinalizem que está dando certo aquilo que nós estamos fazendo. Por exemplo, você vai estudar para um concurso, você vai estudar qualquer assunto, você imagina que você quer passar em uma prova de um grande nível ali, porém,
Antes disso, antes de você passar nessa grande prova, a prova da sua vida, você precisa necessariamente fazer diversas outras provas e mensurar o seu avanço nessas provas, entende? Então, a mensuração do resultado do seu comportamento não deve ser aquele seu objeto final, necessariamente. Aquilo pode estar escancarado ali, mas não deve ser o seu objeto, aquilo que você vai buscar desenfreadamente. Mas nós temos que ver os pequenos avanços. Então, resolver algumas provas que já foram publicadas, que já foram corrigidas, resolver essas coisas, você medir o avanço em cada uma delas, isso sim, o seu sucesso vai ser medido e precisa ser medido no meio do caminho e não no resultado final. Óbvio que nós estaremos satisfeitos quando fizermos aquilo que deve ser feito ali a longo prazo, mas nós temos que perceber o meio do caminho, porque nós somos uma ponte, tá? E não a linha de chegada. Quando você alcançar a linha de chegada, beleza, você vai colher os benefícios daquilo, só que você tem que encontrar satisfação e motivação no processo, tá? Mas eu entendo, porque nosso cérebro foi meio que construído para ver essas recompensas a longo prazo como algo, por vezes, inalcançável, mas o nosso objetivo final. Nós sempre estivemos expostos a contextos que falam que a sua felicidade deve estar naquilo que é inalcançável, né? Só que nós pregamos aqui, nós falamos aqui, que a nossa felicidade deve estar no ordinário e não no extraordinário. No ordinário, naquilo que é comum, que faz parte do nosso dia a dia. Então, quando iniciamos a nossa vida lá na infância, nossa professora fala assim, olha, quando vocês estiverem na quarta série, vocês usarão canetas. Você vai deixar de usar lápis ali e vai usar caneta. Aí você fica todo animado e vai e estuda, passa ali, tem todas as atividades ali na turma. Aí você chega na quarta série e começa a usar caneta e você fala, que maravilha, eu estou usando caneta. Só que aquilo não te satisfaz. Depois da quarta série, você fala assim, a professora fala agora, vocês vão ter diversos outros professores de diversas outras matérias, não vai ser só uma professora para você, não vai ser a tia, vai ser diversos professores ali. E você fica lutando para aquilo e você consegue. Aí depois lá você fala, os professores falam, olha, quando vocês terminarem o ensino fundamental, vocês vão ser. Aí você termina o fundamental, aí você vai para o ensino médio. Aí chega no ensino médio, quando vocês terminarem o ensino médio, aí sim vocês vão encontrar a felicidade. Aí você termina o ensino médio, entra no vestibular, e assim, aí sim, vocês entraram na faculdade e você não é nada com um diploma na mão. Aí vocês conseguem o diploma, faz pós-graduação, faz tudo aquilo, aí vocês têm que ir para o mercado de trabalho. Aí você entra no mercado de trabalho, você quer virar o CEO, sei lá o que da vida, aí você vira o CEO. Só que você ainda não encontra felicidade. A nossa felicidade geralmente está depositada nas coisas futuras e não no ordinário, naquilo que faz parte que você já tem na sua dádiva do tempo, que é o presente. Então nós encontramos felicidade, geralmente, nós aprendemos a encontrar felicidade lá no futuro. Quando você conquista algo. Só que existem mecanismos no nosso cérebro que nos mostram que quando nós conseguimos resolver algumas coisas, nós procuramos outras coisas para encontrar felicidade naquilo. Ou seja, nós temos um desprendimento afetivo da realidade. Nós nos desprendemos das felicidades que nós encontramos no meio do caminho. Ou, pelo menos, nós não valorizamos ela. Nós nós estamos em uma busca incessante por felicidade que eu julgo que nós nunca vamos alcançar, aqui nessa terra, pelo menos. Nós estamos em uma busca constante por felicidade que só é alcançada em um lugar imaginário, que só é alcançada no ideal daquilo que deve ser alcançado. Hoje eu estou mais filosófico.
Então, é uma busca incessante pela felicidade, que é meio que contra-intuitivo, né? Nós devemos nos preocupar com a felicidade? Num certo grau, sim, mas a felicidade, ela não toma conta da nossa vida, mas nós precisamos encontrar felicidades e nos agarrar a elas no nosso dia a dia. Mas nós temos que entender que nós estaremos expostos, olha só, nós estaremos expostos a vida inteira a aflições, a coisas que nós não, a coisas que vão nos desmotivar, tá? Coisas que vão nos deixar para baixo. Mas nós precisamos ver Sísifo feliz. Eu acho que na aula número 1 eu falei sobre isso, sobre Sísifo, que foi um rei que pediu aos deuses, os deuses gregos, que eles o dessem a vida eterna, a eternidade aqui nessa vida. Só que eles deram a eternidade para Sísifo com muita raiva, mas eles condicionaram Sísifo a viver essa eternidade carregando a pedra até o alto de uma montanha. E quando ele chegasse no alto dessa montanha, essa pedra desceria com ele todos os dias. Só que a moral de tudo é que nós precisamos ver Sísifo feliz, apesar das dificuldades. Entendeu? Mas, enfim, eu estou exemplificando isso porque diversas situações vão acontecer na nossa vida que vão nos puxar para baixo, né? Por isso que a gente precisa ter clareza, né? Óbvio que a clareza de Sísifo, por exemplo, é saber que a pedra vai descer junto com ele. Isso é desmotivador. Nós precisamos ter clareza no meio do caminho, na subida, e não lá no final, porque no final pode ser que essa pedra caia, etc. Então, a motivação é você ter um motivo para uma ação. Eu falei na primeira, na segunda aula, e nessa aula eu vou repetir, que o nosso sistema de recompensa, moldado pela dopamina, que é o nosso neurotransmissor aqui, relacionado à motivação, vai ser vai ser o nosso manda-chuva, tá? Então, o nosso manda-chuva é a dopamina. Nessa aula, a gente vai explorar um pouco, expor o papel dessa dopamina na motivação e o papel dessa dopamina nos comportamentos humanos, tá? Quando nós nos comportamos da forma que nos comportamos, porque nós temos uma função com aquele comportamento. Nós nós não desprendemos energia sobre algo se aquela coisa não tiver uma consequência que para a gente é reforçador. Isso são termos técnicos, tá? Mas para o nosso cérebro, ele não vai gastar energia buscando algo ou se dedicando a algo que não seja recompensador. Por isso que nós vamos precisar ver as consequências do nosso comportamento. Então, se vocês quiserem anotar, anote aí. Nós precisamos ver as consequências pequenas dos nossos comportamentos, tá? Estudar tem consequência a longo prazo de fazer uma prova e você passar uma prova? Tem, mas nós precisamos ver a recompensa de, por exemplo, resolver questões básicas, você vê o seu avanço em diversas provas que você faz. Você precisa entender que, olha, pessoal, você ter essas informações simplesmente já muda a sua motivação e a dopamina trabalhando ali. Ou seja, você fazer atividade física e perceber que teu sono está melhorando, que perceber que diversas outras coisas que são angulares, que você vai ter diversos outros benefícios com o comportamento, por exemplo, sono, concentração, memória, etc. Perceber isso se manifestando é importantíssimo para o seu cérebro se apegar nessas coisas e se motivar. Os nossos comportamentos são moldados pelo ambiente, tá? A gente já falou sobre isso. Mas as consequências dos nossos comportamentos importam bastante. E as consequências é o que vai reforçar esse comportamento. Então, você só vai se comportar, se direcionar, desprender energia para algo, se a consequência for muito boa. Enfim, e a dopamina que vai estar trabalhando ali, basicamente. A gente falou na primeira ou na segunda aula, óbvio, né? Foram só essas aulas, mas nós falamos em uma dessas aulas sobre a dopamina, o que era, como é que funcionava, etc. Ela serve para regular
os nossos comportamentos e desenvolver estratégias para recompensar esse processo, né? Isso vai promover uma motivação sustentável, tá bom? Então, beleza. A dopamina. O que é a dopamina? A gente já falou. É um neurotransmissor crucial para a motivação e comportamento direcionado a objetivos, né? Alguns pesquisadores pegaram alguns ratinhos, né? Eu falei de alguns macacos, outro experimento, na primeira aula, mas eles pegaram alguns ratinhos obesos e viram que o simples fato deles terem obesidade faziam com que eles não se movimentassem fisicamente por dificuldades da obesidade, mas eles não tinham motivação, não tinham dopamina trabalhando no cérebro deles para buscar um queijo, por exemplo, que estava do lado deles. Eu vou compartilhar minha tela aqui, vocês verem esse slide maravilhoso que eu preparei aqui. Estão conseguindo ver a tela? Olha o ratinho aí. Olha o ratinho aí. Né? Nós temos alguns conceitos, vamos voltar aqui. Calma. Vamos voltar. A dopamina é esse neurotransmissor, né? E para entender esse processo de dopamina, nós temos que entender que nosso estilo de vida moderno, ele nos exige que nós estejamos repletos de estímulos, tá? Eu não vou deixar de compartilhar a tela aqui, só para vocês prestarem atenção aqui no que eu quero falar. Já coloco, tá? O nosso estilo de vida exige que nós estejamos em vários lugares ao mesmo tempo, né? E desconectados das pessoas que estão fisicamente ao nosso redor, tá? Isso é um grande problema, né? As pessoas só conseguem se reunir em família se tiver uma TV ligada, né? A gente chama isso de sobreposição de estímulos, tá? A gente só consegue se reunir em família se tiver televisão ligada. A gente só consegue ficar no local público ali, sei lá, no jantar, se estivermos todos com celulares nas mãos. Eu sou até a favor de que, ao sair, ir a um restaurante, ir a algum lugar, estar reunido, nós desliguemos tudo isso, né? Desliguemos desse estilo de vida. Ou seja, nós, na modernidade, nós aprendemos a ter um estilo de vida voltado a diversas recompensas baratas, rápidas, né? Comportamentos hiperdopaminérgicos, tá? O celular nos dá bastante dopamina, televisão nos dá bastante dopamina, né? Droga, álcool, né? Nós sempre precisamos de algo que nos puxe, nos motive. E quando você vai disputar isso com uma simples caminhada, não é tão recompensador para você. Então, o que nós estamos buscando aqui, galera? Prestem atenção nisso. Nós estamos buscando encontrar um estilo de vida em que nós nos desprendemos desses estímulos. A gente tem que fazer uma desintoxicação desses estímulos. E quando eu falo uma desintoxicação, é uma desintoxicação dopaminérgica. Vocês já entenderam que dopamina tem a ver com motivação. Nós temos que nos desintoxicarmos de algumas dopaminas baratas e rápidas. Aquilo que for recompensador, barato, rápido, tente abrir mão em um certo grau. Por exemplo, você vai conversar com outra pessoa, não seja mal educado, guarde o celular. Você está numa mesa, não seja mal educado, não leve o celular para a mesa, deixe o celular no bolso. Você vai conversar com alguém, você não consegue prestar atenção naquela pessoa, deixe o celular no bolso. Nós temos que encontrar um estilo de vida, anotem isso e tentem fazer isso essa semana, um estilo de vida em que nos desprendamos de estímulos rápidos, baratos, acessíveis. Entendeu? Álcool, droga, celular, apostas, tudo aquilo que te sequestre, que sequestre a sua atenção para uma coisa que parece muito recompensadora, que de fato é recompensadora, mas isso deve ser canalizado
a sua motivação ali não deve ficar num dedinho rolando para cima, no Reels, no Instagram, etc., mas deve estar nas pessoas, nos estudos, nas 5 páginas que você tem que fazer ali, ler, que não vai durar minutos, as cinco páginas, a sua água, a atividade física, nem que seja uma caminhada para ir até o bebedouro. Você tem, o Max sabe, tem um bebedouro ali perto de onde eu trabalho e tem um bebedouro que é muito distante, né? Por vezes, eu prefiro ir no bebedouro mais distante para pelo menos caminhar um pouco mais. Nós precisamos nos expor a algumas dificuldades, Samuel, então é graça. Nós precisamos nos expor a algumas dificuldades algumas dificuldades que vão ser mais benéficas para a nossa vida. Entendeu? Então, quando nós estamos muito confortáveis com algumas situações, eu acredito que colocar situações mais difíceis na nossa vida seja benéficas, né? Eu não estou falando para você ser homem primata, tá? Fazer tudo no analógico, sabe? Nós temos diversas facilidades que são importantes para a nossa vida, para poupar tempo, etc. Mas a gente não pode ser o nosso estilo de vida, tá? Então eu proponho que vocês tentem ter um estilo de vida, principalmente, bora trabalhar essa semana, ter um estilo de vida essa semana mais analógico. Pô, eu vou encher minha garrafinha, eu vou deixar sempre minha garrafinha cheia. Eu vou beber essa água, mas eu vou buscar a água no local mais longe que tiver ali no meu trabalho. Eu vou fazer uma caminhada. Quando eu for comer, eu vou deixar um pouco o celular de lado. Eu tenho essa dificuldade. De vez em quando eu me encontro com o celular assistindo ali Ben Mendes, assistindo o Casimiro ali na hora do almoço, tá? Então, nós temos que fazer um desprendimento disso tudo. Vamos fazer uma desintoxicação essa semana e tentar prestar mais atenção nas pessoas que nós estamos conversando. O Max falou, fazer uma caminhada básica, caminhadinha básica. Exatamente. Uma caminhadinha já é uma grande coisa. Ah, eu não tenho tempo para ler um livro, né? Tem gente que lê o livro no ônibus. Quem aqui lê livro no ônibus? Yasmin levantou o dedo ali. Quando eu pego o ônibus, eu leio no ônibus também. Eu procuro aproveitar esses momentos, né? Então vamos tentar tirar distratores da nossa vida. Tirar sequestradores de dopamina da nossa vida, tá bom? Então, quem quiser colocar aí no chat maneiras de fazer isso e contribuir para a nossa aula aqui, pode colocar, tá? Eu vou lendo os comentários aqui, mas eu vou tocar o barco, né? Então, entender a dopamina, pessoal, é importantíssimo para a gente, porque isso pode levar a uma dessensibilização cerebral. O nosso cérebro, ele é plástico, né? Existe aquilo que é plástico e aquilo que é elástico. Elástico é aquilo que você estica e aquilo volta ao seu estado original. Plástico é aquilo que você estica e se adapta à condição que ele foi exposto, sabe? E o nosso cérebro ele vai se adaptar. Pô, beber água para muita gente é muito difícil, mas eu vi que muitas pessoas, e eu fico muito feliz por isso, muitas pessoas passaram a beber mais água, e o corpo sente a necessidade dessa água. Ele vai pedir, ele vai te dar mais sede, ele vai sinalizar que você está com sede para sobreviver, e você, consequentemente, vai se movimentar através do quê? De dopamina. Através de dopamina, você vai se movimentar para pegar aquela água. E quando eu falo movimentar, é desprender energia para buscar aquilo que você precisa buscar, para satisfazer, pelo menos o seu corpo, alguma coisa. Só que com o celular, ele te sequestra tanto, por exemplo, que você só pega ele facilmente do seu bolso, tira e começa a liberar toda aquela dopamina, toda aquela motivação, e você fica ali preso naquele celular sem ver o tempo passar. Nós temos diversos estudos que vão mostrar que a nossa percepção de tempo, ela é influenciada
por um processo dopaminérgico. Eu vou dar um exemplo. O Samuel falou, utilizar a escada ao invés do elevador. Boa! Boa, cara, excelente. Você mora lá em casa, meus pais moram no 11º andar. Coloca, sei lá, até o 7º, 8º andar e coloca o restante, vai o restante de escada. É uma estratégia. É uma exposição que vai te ajudar. Mas, enfim, o estudo que eu queria falar era o seguinte, para vocês verem como é que é essa questão da dopamina, velho. Eu espero que vocês estejam prestando muita atenção aqui para vocês não perderem o fio da meada. Atenção, vamos lá. Eu falei dos ratinhos, mas... Caramba. Enfim, vou tentar lembrar aqui. Nós desprendemos energia... tá, beleza, voltei. A nossa percepção do tempo, ela é influenciada pelo nível pela quantidade de dopamina que o nosso sistema de recompensa no nosso cérebro, algumas regiões do nosso cérebro, tá? Que o nosso cérebro tem, tá? Por exemplo, o tempo é o mesmo para todo mundo. Tá, vou colocar muitas aspas aqui porque vai ser muito complicado, que isso vai estar gravado. O tempo não é o mesmo para todo mundo, galera. Muita gente tem tempo para fazer diversas outras coisas e uma galera precisa pegar busão, trabalhar, etc. Tá, tô falando a passagem do tempo. Ela existe ali. Só que a forma que você interpreta o tempo vai ser modificada pelo seu nível de motivação da realidade. Por exemplo, você estar na fila de um banco por 6 horas é diferente de você jogar The Last of Us por 6 horas. Ou seja, é diferente você estar na fila de um banco que é chato, que é desmotivador, que você só vai ter punição ali, vai ter que pagar boleto, sei lá o quê. Antigamente, né? Hoje é mais tranquilo. Do que você jogar videogame por 6 horas. Para algumas pessoas, a não ser que o videogame não tenha tanta recompensa para as pessoas. Então, tente identificar aquilo que você consegue ver o tempo passar mais devagar e coisas que você consegue perceber o tempo passar mais depressa. Nós temos uma percepção, tempo é imutável, já as pessoas maleáveis. Excelente, excelente. Mas a percepção, estou falando exatamente da percepção relativa de tempo, né? Nós percebemos o tempo de formas diferentes. Um empresário ali vai aproveitar o máximo tempo dele para produzir para sua empresa. Já o funcionário também vai aproveitar o tempo ali para produzir naquela empresa, só que o empresário provavelmente vai ter mais motivação do que o funcionário. Mas o caso que é mais nítido para vocês é jogar videogame por 6 horas é muito mais fácil para algumas pessoas do que ficar numa fila de um banco por 6 horas, tá? Ou seja, o tempo correu ali, mas a sua percepção desse tempo, ela é diferente. E o que vai estar trabalhando? O que vai estar trabalhando? A dopamina. A dopamina, ela vai fazer você perceber o tempo de forma diferente. Então, já que vocês já entenderam, vão tentando filtrar todas essas informações, colocar tudo no seu quadradinho ali. Para você se motivar para fazer algo, você precisa de um motivo muito claro. Tanto o motivo a longo prazo, quanto principalmente os motivos de curto prazo, tá? Fazer atividade física vai te dar um corpo mais estético. Tá, beleza. Mas fazer atividade física vai primeiro te dar uma qualidade de sono melhor, vai te dar um nível de concentração melhor, a sua memória melhora, né? A sua interação social pode ser melhorada porque você vai ser exposto a ambientes diferentes, tá? Então, nós precisamos colocar esses motivos porque ele meio que vai trabalhar essa dopamina no nosso cérebro, tá? Vamos lá, quem tiver dúvidas, vai colocando no chat, quem tiver contribuições, vai colocando no chat, tá? Vou compartilhar minha tela novamente. E estão vendo agora? Quem está vendo? Todo mundo? Vamos lá, 3 conceitos fundamentais aqui do papel da dopamina na motivação.
A dopamina, primeiro, é essencial para comportamentos direcionados a objetivos. Estudos demonstram que bloqueios do sistema dopaminérgicos resultam na perda de motivação, mesmo que o prazer ainda seja sentido. Tá? Um exemplo prático nos estudos com alguns macacos, o pico de dopamina acontecia antes de receberem a recompensa. Que estudo é esse? Quem não estava aqui em algumas aulas, alguns pesquisadores, eles pegaram grupos de macacos, né? Acho que foi da raça Rhesus, macacos Rhesus, em que eles gostam bastante de suco de laranja, tá, pessoal? Algumas pessoas já conhecem esse estudo. Mas eles gostam bastante de suco de laranja. Eles ficam muito motivados com tudo isso. Enfim. E eles queriam saber que momento eles ficavam motivados. É quando eles recebiam suco. O que eles foram condicionados? Quando eles viam uma luz vermelha, eles tinham que apertar um botão para receber esse suquinho, tá? Aí eles aprenderam. Eles foram expostos a isso várias vezes. Mas, enfim, eles queriam saber em que momento vinha a motivação desse macaquinho. Se era quando eles viam a luz, se era quando eles apertavam o botão, ou se era quando eles recebiam a recompensa, aquele suco. E, geralmente, a gente pensa que é quando a gente recebe a recompensa, né? Que é quando a gente fica motivado, quando a gente recebe aquilo que nós buscamos, que nós vamos ter muita energia quando a gente sabe daquilo. Mas, enfim, esses macacos ficavam muito motivados quando eles viam a luz. Por quê? Porque a luz sinalizava que possivelmente teria uma recompensa. Então, eles se esforçavam para bater no botão quando eles viam a luz, né? E descobriram que dopamina não estava relacionado a prazer necessariamente, mas a motivação, tá? Nós ficamos motivados olhando o celular. Nós ficamos motivados, a luzinha nossa ali, acesa das dopaminas, quando o celular está na nossa mão. Nós ficamos motivados quando algumas pessoas utilizam álcool. Nós ficamos motivados com alguns comportamentos hedônicos, comportamentos que não vão trazer muito benefício positivo para a gente. Tá? Na vida real, é como se fosse um farol, né, essa luz. Na vida real, nós precisamos identificar esse farol em nossas vidas. Pega cada hábito desse que a gente está formando ali. Ler um livro, fazer atividade física, o que mais? Quem me lembra aqui? Ler livro, fazer atividade física, fazer higiene do sono, avaliar o dia e quem lembra? Me ajuda aí, galera. Coloca aí no chat. Beber água. Ótimo. Vamos entender qual é o farol, o que te sinaliza que aquilo é motivador? Qual é o motivo para você beber água? Qual é o motivo para você fazer atividade física? Qual o motivo para você ler 5 páginas de um livro? Qual é o motivo? É um motivo a longo prazo, que é inalcançável, assim, não é tateável? Não é tátil, desculpa. Qual é o motivo? Tem que ser motivos claros, objetivos. Óbvio que esses motivos a longo prazo devem permear ali, como eu já falei, mas nós precisamos de motivos claros no meio do caminho, pequenos motivos, tá? Então, isso é essencial, porque nós precisamos saber qual a recompensa nós estamos buscando. O que a motivação chama de luz, aquela luz do macaquinho ali, que é um sinal para você agir. Quando a luz acende para o macaquinho, ele já sabe o que vai fazer. Quando você vai ler um livro, você sabe o que você está buscando? Você só vai repetir aquilo sem saber o que está buscando? Você faz atividade física, você sabe o que você está buscando? Nós precisamos encontrar prazer nas pequenas coisinhas, no processo. É no fazer atividade física e não no corpo perfeito. É no ler cada página e se debruçar naquele livro e não em ler e terminar aquele livro. A preocupação não é essa. Vocês não precisam terminar um livro em 30 dias, pessoal. Vocês têm que ver
cada 5 páginas de cada dia como uma grande oportunidade para você adquirir um repertório de conhecimento, você se expor a uma situação ali que o livro está te expondo e você saber como agir na vida real através daquilo ali, você pode ter essas consequências, né? Yasmin pode confirmar isso. Quando nós lemos, nós criamos repertório para lidar com diversas situações do nosso dia a dia, inconscientemente também. Porque você viu no livro, entendeu? Quando você bebe água, você não vai focar ali, eu tenho que bater uma meta de 3 litros no dia. Tá, beleza, mas você tem que pensar que você está regulando diversas questões do seu corpo, você está matando uma sede ali, você tem que encontrar os faróis, você tem que encontrar tudo aquilo que sinalize que aquele comportamento que você está desprendendo energia não é um comportamento que vai ser, entendeu? E o botão é o esforço necessário para aquilo. Então, vamos lá. Lembra lá do macaquinho? Eles gostavam de tomar o suquinho de laranja. Então, eles viam uma luz, apertava um botão e recebia o suco de laranja. Qual é essa luz para você? Quais são os motivos para você fazer aquele comportamento? Motivos claros e que sejam objetivos e você consiga percebê-los no seu dia a dia. Qual o esforço que você está tendo? Como é que você está apertando esse botão? Qual o esforço que você está fazendo para buscar aquele objetivo? Você quer fazer uma atividade física? Qual o esforço que você está tendo para fazer atividade física? Como a gente já falou, pelo menos deixar a sua roupa da atividade física separada já é um grande fator. Eu não vou fazer academia porque a academia é longe. Ou se inscreve numa academia perto, ou faz uma caminhada na rua, que é só sair do portão. E para fazer a caminhada, chama seu amigo, cara. Chama seu vizinho que também quer fazer isso, para ser algo que te puxe para aquilo. Tentem encontrar as luzes, o farol, a motivação, a sinalização para aquilo. Tente facilitar o acesso àquilo que você quer fazer. Por isso que a gente usa garrafinha. Porque se eu for depender de beber água no copo, primeiro, que eu vou ter que me deslocar para beber água toda hora. Isso aí para o nosso cérebro, já é energia demais, é cansativo. Então, eu vou poupar minhas idas e transformar minhas idas ao bebedouro em uma garrafinha. Ela vai me acompanhar, vai ser meu amuleto, né? E nós precisamos alinhar isso com as nossas expectativas, alinhar as expectativas com a realidade, para evitar frustrações. Eu vou deixar a minha tela aqui de lado para essa apresentação, tá? Vocês estão conseguindo me entender, pessoal? Nós temos um pilar aqui, né? Podem desenhar um triângulo aí. Nós já discutimos que nós precisamos facilitar o acesso a algumas coisas para a gente conseguir fazer aquele comportamento. Facilitar o acesso é, por exemplo, andar com a garrafinha para beber água. Isso é facilitar o acesso. Se você tem um comportamento ruim que quer eliminar, você dificulta o acesso. Tá? Falei igual o professor ali no ensino fundamental. Dificulta o acesso. Parar de fumar, óbvio, que aí envolve diversas coisas químicas de dependência que mexe no nosso sistema dopaminérgico ali também, mas você dificulta o acesso, tá? Eu quero comer melhor. Cara, não compra besteira, dificulta o acesso. Por mais que você coma besteira na rua, a porcentagem de coisas que você deixou de comer pelo simples fato de dificultar o acesso é muito maior. Samuel falou, verdade. Senti mais facilidade quando estava usando uma garrafa de 2 litros que só enchia uma vez do que usando a de 500 ml que estou agora. Exato, exato. Quem tem condições de ter uma garrafa maior, cara, de 2,5 litros, de 2,300, de 3 litros, faça isso. Eu vi gente falando aqui, lá no grupo, que tem dificuldade de beber água. E perde muito garrafinha, né? Cara, tem diversas questões ligadas àquilo, mas uma ideia é usar garrafinhas maiores, pode ajudar, né? Não quer dizer que você não vá deixar de esquecer essas garrafinhas,
mas você pelo menos gastar um esforço cognitivo nos primeiros momentos, você tende a estabilizar aquele comportamento. Ou seja, você se esforça um pouquinho ali nessa dificuldade da garrafinha, só para ter aquela garrafinha perto, sei lá, colocando despertador para pegar, para lembrar da garrafinha, sei lá, encontrando alguns benefícios, aquilo tende a estabelecer, você manter aquele comportamento. Fiz com as de água mineral e tem dado certo. Perfeito. A água de água mineral pode dar certo porque você, primeiro, se você esquece muito a garrafinha, você vai esquecer uma coisa que assim, é reciclável. Você usar de plástico descartável, acho que ajuda, porque se perder, não é uma perda tão grave. Isso, exatamente, Samuel. Muito obrigado. Tu resumiu muito bem. Nós precisamos, vocês estão entendendo, muito bom. Nós precisamos facilitar algumas coisas para melhorar alguns comportamentos, tá? E vocês entenderam isso, né? O ratinho ali, os macacos ali só apertavam o botão porque ele sabia que quando eles vissem a luz, isso sinalizava que possivelmente teria uma recompensa. Possivelmente eles teriam aqueles suquinhos de laranja, tá? Isso fez com que eles desprendessem energia. Gabriel falando, acho que é por isso que quando tentamos usufruir da recompensa antes de propriamente tê-las, adiamos a sinapse e aquilo pode ser entendido como algo concluído e gerar falta de interesse de ir até o fim. Quando tentamos usufruir da recompensa antes. Você meio que adiantar algumas recompensas não é tão recompensador, né? Por exemplo, você vai jogar um jogo e você fica usando hackzinho ali no jogo para pular etapa, não é tão recompensador para você, sabe? Vamos pegar algum caso mais concreto. Digamos que você trapaceie uma rifa. Você trapaceie uma rifa. Por mais que se seja bom para você, você fica muito feliz porque ganhou aquela recompensa, você fica meio que com o pé atrás, geralmente, porque você trapaceou. Não é tão legal quanto uma pessoa que ganhou ali a rifa. Um bingo é um jogo de motivação. Você quase ganhar é muito motivador para o seu cérebro. Você preenche uma coluna lá, você quase faltou o último. É por isso que pessoas se viciam, porque elas... Olha, pessoal, vício tem a ver com esse sistema dopaminérgico. O que acontece? Digamos que tem uma máquina de caça-níquel que te dê... Para você ganhar o prêmio, a recompensa, você precisa de 3 bananinhas. Aí tem que sair 3 bananinhas. Aí você roda a máquina ali. Aí sai uma bananinha, 2 bananinhas. E na terceira sai uma maçã. Não sai a banana. Mas a banana estava embaixo da maçã. Ou seja, você quase ganhou. Esse quase é o que faz o estrago. O estrago na vida da pessoa. Porque essa sensação do quase é muito mais motivador do que possivelmente ela ganhar a recompensa. O quase ganhei, pô, só faltava mais uma figurinha, mais uma bananinha. É melhor do que, pô, eu ganhar os 100 reais ali que a máquina de caça-níquel ia me dar, tá? Isso é dopamina, isso te motiva. O que o iFood faz? Quando você recebe o dinheirinho ali no início do mês, o que ele manda de notificação? Cupom de desconto, manda ali para você notificação de sugestões de lanches, né? Você tá afim de comer uma comida japonesa? Ele já sabe que você gosta de comida japonesa. É tudo isso, cara. Te motiva, tá? Nós precisamos entender as recompensas e as motivações, a luz que sinaliza aquilo que eu estou fazendo. Você não vai sustentar um comportamento sem saber as consequências deles. Você não vai ter energia para gastar com aquilo, se aquilo não tem uma recompensa para você. Então, o que vocês vão fazer essa semana? Se desprender das tecnologias, das facilidades do seu dia a dia. Quando você for fazer uma atividade física, faça uma lista. Tá, eu estou fazendo atividade física por quê? Porque eu quero um shape, eu quero uma estética melhor. Tá, eu quero diminuir a barriga, sei lá. Beleza, isso pode estar ali, mas tenta entender como é que aquilo está afetando a sua vida. Se o sono está melhorando, pô, isso tem que ser um grande ganho, tem que ser uma grande recompensa. A sua memória está melhorando, tem que ser uma grande recompensa. Entenda as consequências disso. Fechou? Fechou, pessoal?
vamos prosseguir aqui. E o que é esse... Algumas pessoas utilizam uma técnica de jejum de dopamina, que não tem evidência científica que funcione. Jejum de dopamina seria você deixar diversos comportamentos dopaminérgicos que te dê motivação para você direcionar toda a sua energia para aquilo que você precisa. Ah, Marcos, mas você está falando o tempo todo sobre isso, cara. Não é para a gente deixar essas coisas de lado? Mas não é assim. Nós temos dopaminas de diferentes formas. Temos dopaminas fásicas que acontecem para você ter alguns comportamentos, outras... enfim, tem diversos tipos de dopamina. Mas, mas o que eu acredito? Através das evidências científicas, tá, pessoal? Nós precisamos, pelo menos, canalizar nossa dopamina, nossas motivações, para algumas coisas e deixar aquilo que sequestra a nossa atenção de lado. Porque essas coisas que sequestram a nossa atenção, nossa motivação, primeiro faz a gente gastar energia, e a gente não percebe, o celular suga a sua energia, e nós perdemos a sensibilidade ao prazer, sabe? Eu falei numa entrevista de podcast, que eu acho que já saiu, vou mandar para vocês no grupo, eu estava falando sobre memória, etc. Eu não sei nem se eu falei sobre isso aqui. Acho que sim. Quando eu era criança, eu gostava de comer pizza. Meu pai comprava pizza lá, pedia pizza, chegava em casa, ficava muito feliz, porque era um evento, né? Não era sempre que a gente comia pizza, né? Só que à medida que o tempo foi passando e foi mais fácil ter pizza em casa, a pizza já não se tornou mais um evento, se tornou algo corriqueiro, normal. Pô, pizza, normal, dia de pizza. Quer dizer, não é dia de pizza, não é o dia da pizza. É a pizza. Ah, tem pizza disso, daquilo, vou comer. Perceba, eu perdi o prazer que eu tinha antes, quando era um evento, porque eu tive muito. Aquilo que nós temos em excesso pode prejudicar aquilo que é importante para a gente. Se nós mexemos muito no celular, isso pode fazer com que, com o passar do tempo, um jantar em família não seja tão recompensador, porque você já tem aquela recompensa. Você já tem celular ali que te dá tudo. Para que você vai querer sentir prazer com outras coisas? Você vai muito em rodízio. Eu gosto de criticar muito o rodízio, porque eu acho comportamento muito animal. Acho o rodízio, comportamentalmente falando, terrível. Tá? Mas assim, digamos que você vá bastante em rodízios. A sua sensibilidade vai diminuindo. Comer uma comida, jantar fora de casa, já não é tão recompensador, porque rodízio, você fica assim, se panturrando de comida, você fica... Tem pessoas que vão de barriga vazia, deixam de comer o dia todo para ir no rodízio e se comportar igual um macaco, velho. Te pega comida, enfia na boca, joga tudo ali. Olha isso, cara. Olha isso. Você perde o prazer de se deliciar com a comida ali, que poderia ser legal, poderia ser um evento legal, velho. Apreciar um bom prato de comida escrito por um chefe, né? Aí você vai num restaurante caro e come de qualquer forma. Você não aprecia aquele momento cultural, aquele momento sensitivo, sabe? Quem tá me entendendo aqui? Eu acho que vocês já devem ter passado por isso, em que uma caminhada, para muitas pessoas... Cara, é o mesmo cérebro de uma pessoa que usa drogas, tá? Falei. Uma pessoa que usa droga está muito motivada para droga ali. E uma pessoa que não usa droga está muito motivada para aquela outra coisa ali. A diferença é porque ela é química e agressiva, né? Estou entendendo, Marinalva falou. Enfim, nós temos que entender que esses comportamentos hiperdopaminérgicos que dão muita coisa para a gente ali, excesso e facilidades, nos moldam, tá?
nos moldam. Tentem criar um estilo de vida, pelo menos essa semana, de eliminação, eliminar um pouco mais das facilidades, se expor a algumas dificuldades que vão ser bem mais benéficas e apreciativas, tá bom? Né? O jejum de dopamina seria basicamente você fazer isso, né? Só que com seus exageros aí que existem na sociedade, né? Então é uma estratégia que vai envolver o quê? Uma restrição de comportamentos que aumentam excessivamente a dopamina, né? Como, por exemplo, redes sociais, jogos, etc. Pornografia, diversas coisas. E o objetivo é permitir que o seu cérebro recupere a sensibilidade aos prazeres naturais, tá? Permitir que volte aquele prazer. Nós precisamos sentir prazer com as coisas que antes... A gente, à medida que o tempo passa, a nossa possibilidade de sentir prazer vem diminuindo, porque nós aumentamos a nossa exigência. Se nós comemos toda hora fora, comemos toda hora porcaria, comer uma coisa, sei lá, que é assinada por um chefe de cozinha, já não é tão... é comida de qualquer jeito, não é tudo comida. Entendeu? Então vamos lá. Deixa eu ver outro ponto. Nós temos que recompensar o processo. Cara, tudo isso é muito importante para vocês formarem o hábito de vocês, tá? Não é algo que está fugindo, não. Aplique tudo isso aqui naqueles objetivos do checklist de vocês, tá? Nós temos que recompensar o processo. Por quê? Eu falei que a gente se comporta da forma que nos comportamos porque nós entendemos a consequência daquilo que nós queremos. Você não come toda hora fora ou pede pizza toda hora porque é uma coisa que você não sabe o que vai acontecer. Você sabe o que vai receber em troca. Uma motivação enorme ali, você vai se deliciar ali rápido, que vai subir uma motivação muito alta antes de comer, e quando come, você fica triste depois. Cara, tu já viu gente saindo de rodízio? Triste. Saindo triste de rodízio, né? Que estava muito feliz antes, né? É mais eficaz recompensar o esforço do que apenas o resultado final, né? Você tem digamos, papais aqui, mamães, você quer recompensar, você quer que seu filho estude mais, primeiro que você tem que ser um exemplo, né? Mas você quer que seu filho goste de fazer uma atividade física ali, você tem que recompensar o esforço dele, né? E não o resultado. Não é necessariamente só a nota do colégio, mas o esforço que ele teve ali durante o processo para ele, pelo menos, se engajar e se motivar naquilo ali. Alguns estudos vão mostrar que essa dependência excessiva de recompensas externas pode reduzir o prazer intrínseco de uma atividade, né? O que isso quer dizer? Teve algumas crianças que foram colocadas para desenhar, para fazer algumas coisas que elas gostavam de fazer, gostavam de desenhar, etc. Aí o que os pesquisadores fizeram? Meio que os pais, os pesquisadores, deram recompensas, deram dinheiro para essas crianças que gostavam de desenhar. Elas faziam desenho, recebia dinheiro, recebia balinha, recebia elogio, excessivamente. Todo desenho que elas faziam, elas recebiam a recompensa ali. E elas gostavam de fazer aquilo, tá? Quando elas pararam de receber a recompensa, adivinha o que aconteceu com elas? Elas meio que deixaram de fazer aqueles desenhos, de gostar daqueles desenhos. Por quê? Porque elas criaram uma dependência excessiva nas recompensas externas, tá? Então, isso acontece com a dopamina, com as coisas que são muito motivadoras. Você não precisa fazer um alto desempenho, você não precisa fazer checklist, uma coisa absurda na sua vida e sempre ficar recompensando toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Você precisa das recompensas sim para manter um comportamento, mas você tem que retirar com o passar do tempo essas recompensas. Você não vai, toda hora que seu filho se esforçar para fazer uma atividade da escola, você não vai ficar a vida toda dele recompensando ele, mas você vai ter que recompensar durante um certo período até que ele forme aquele hábito, tá?
E utilizem isso da forma que vocês tentarem entender aí na sua vida. A dopamina e a percepção de tempo eu já falei, né? E algumas estratégias é reconhecer essas pequenas conquistas diárias, tá, galera? Então, a aula de hoje está em volta dessas recompensas diárias, tá? Encontrar a recompensa e usar esses reforçadores arbitrários, tá? Esses reforçadores, como por exemplo, o lanche, um episódio de série depois de concluir alguma coisa. Você dá alguns reforços para você. Vocês têm que recompensar o processo. Recompensar o processo. Vocês conseguiram fazer as coisas direitinho essa semana? Cara, recompensa, cara. Sai para comemorar, porque você conseguiu fazer a rotina certinha. Entendeu? Não faça igual algumas pessoas falam. Ah, você fez mais que a sua obrigação. Não, cara, não. Por mais que seja sua obrigação, sim, que é para sua saúde, para você não morrer, mas nesse início de formação de hábito, recompense o processo. Utilize isso bem, mas não esqueça de diminuir com o passar do tempo. Por quê? Porque a dependência excessiva das recompensas pode ser prejudicada também. Então é meio que uma linha tênue, sabe? Uma linha tênue. Você vai recompensando, e você vai tirando essas recompensas. Nós chamamos de reforçamento contínuo, ou seja, toda vez que você se comportar daquela forma, você recompensa, e depois você transforma de contínuo para intermitente. Você vai recompensando pouquinho, vez ou outra, tá? Igual a máquina de caça-níquel que eu falei. São recompensas intermitentes, né? Eles primeiro começaram com contínuo. O que eles fazem? Eles te dão uma promoção ali, te dão dinheiro. Quem aqui, vamos lá, alguém aqui já foi em cassino? Falem para mim. Se não cassino, já jogou em máquina de caça-níquel. Não tem problema, galera. Não tem problema nenhum em falar aqui, tá? Tem gente que saiu da reunião. Ninguém nunca foi em cassino? Eu sei que tem gente que já foi em cassino. Tá, beleza. Beleza. O que eles fazem? Geralmente, eu não sei, mas geralmente eles dão um dinheirinho ali para tu gastar no cassino, tá? Aquilo é um reforço contínuo. Tinha muito idoso, muito. O sistema de recompensa deles é diferente, né? É esperado que tenha muito idoso e muito, provavelmente, adolescente, mas adolescente não tem dinheiro direito. Mas, enfim. Eles dão um incentivo inicial. Bet, quem aqui aposta em bet recebeu recompensa ali? Tipo, ganhe R$100 para jogar na bet. Você nem vai recuperar aquele dinheiro, mas ganhe R$100 para jogar, apostar aqui na bet. Né? Eles fazem isso, que é um reforço contínuo ali, te dão um reforço ali. E intermitentemente você vai ganhando alguns reforços, que vai te possibilitar, vai fazer você pensar que você estava quase perto daquela recompensa. Quase, o quase que é muito interessante para a gente. Né? Então, eles meio que criam um progresso para você. Né? O jogo de videogame cria um progresso, sabe? Você vai passando de fase, vai melhorando o seu personagem. Tá? Então, a gente tem que criar isso ao nosso favor. A gente tem que se reforçar de uma forma aguda, de uma vez ali, pô, eu consegui fazer a semana tudo certo, eu vou comer o meu Big Mac ali. Tá, tudo bem. Não vou comer Big Mac toda vez que eu fazer as coisas certinho, eu vou comer uma vez ou outra, né? Teu corpo, com o passar do tempo, não vai querer ficar comendo Big Mac, então vai ser meio que autorrecompensador, mas você pode dar aquilo que você gosta. Entendeu? Então, deixa eu colocar minha tela aqui para dar alguns resumos. Cadê? Janela. Compartilhar. Eu não estou enxergando nada aqui. Um resumo aqui. Estou vendo minha tela? Vou tirar aqui. Resumo dessa aprendizagem, algumas conclusões e reflexões. A dopamina é essencial para a motivação, mas não para o prazer em si. Comportamentos hiperdopaminérgicos podem prejudicar a regulação emocional. A gente falou, né? Há pouco tempo. Recompensar o processo
e não apenas o resultado, aumenta a motivação e reduz a percepção. Esse é o primeiro ponto que vai ligar ao ponto 2, que é planeje suas metas considerando tanto o resultado quanto o caminho. Pode praticar esse jejum de dopamina e valorizar as atividades simples e naturais, tá? Vou tirar rapidamente aqui. Quem estiver anotando, pode me falar que eu volto aqui à tela, tá? Pessoal, vamos lá. Quero a contribuição de vocês. Coloque no chat. Que ações vocês podem ter através dessas informações que eu dei a vocês? Quais ações vocês podem fazer essa semana? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Podem anotar aí. O que vocês podem fazer, melhorando? O que vocês podem fazer que vai te ajudar a criar um hábito novo, através do que eu trouxe hoje aqui para vocês? Yasmin falou, colocar meus objetivos de forma bem clara, talvez colocar uma foto que represente o meu objetivo em algum lugar. Interessante, né? Esse seria aquele quadro dos sonhos, né? Alguma coisa que represente o seu objetivo, né? É uma boa coisa. Ó. Por exemplo, você quer, pô, tem gente que quer ter comprar um carro, né? Comprar um carro. Só que aí ela meio que essa motivação meio que se perde no meio do caminho, né? Beleza, você pode colocar uma foto do carro ali na parede para você visualizar, para você lembrar daquilo, né? Só que aí você tem que colocar também estratégias que vão te levar a comprar aquele carro. Sei lá, investindo dinheiro, criando uma renda extra, fazendo reserva de emergência, colocando pontos de conquista. Por exemplo, eu vou guardar R$ 100 todo mês. Aí você coloca visivelmente aquilo ali e você coloca quantidades de dias que vai juntar o dinheiro do carro. Aí digamos que seja em sei lá, 2 anos. Óbvio que não é, eu estou exagerando aqui nos números, mas você coloca 2 anos, aí você vai marcando um xizinho em cada objetivo que foi cumprido e você vai alcançando aquele objetivo. Você tem uma percepção que você está próximo daquilo. Lembra do caça-níquel, a proximidade. Se você tiver um objetivo, você ter alguma clareza que você está próximo daquilo é muito motivador. Sabe aquela imagem que tem na internet de um cara minerando, minerando, minerando e tem um tesouro para frente aqui e ele desiste, volta para trás e ele estava bem próximo, só que ele não viu? É como se a gente olhasse para a realidade e percebesse que o tesouro estava bem ali e que nós estamos minerando, só que a gente já está sabendo, pegando recompensa, ouro, no meio do minério, do caminho do minério, não naquele ouro final. Entendeu? Enfim, meu marido me presenteou com um tênis. Vou deixar bem visível. Legal, legal. Essa é uma forma de sinalizar para o seu cérebro que você deve utilizar o tênis para fazer atividade física. É uma estratégia. Pô, primeiro, eu quero fazer atividade física. Que atividade física eu vou começar? Se eu não faço nenhuma atividade física, eu vou fazer uma coisa que seja mais fácil para mim. Né? O que é fácil? Posso não gostar, mas é fácil. Fazer uma caminhada, talvez. Eu tenho um cachorrinho aqui, vou passear com o meu cachorro. Mas antes, eu vou mais além. Eu vou deixar a roupa pronta. Meu objetivo é a roupa da academia. Eu vou colocar aquela roupa da academia. Eu vou sugerir para vocês o seguinte: quando vocês caminharem, vocês estiverem escutando música, quem escuta música caminhando, correndo, cria uma playlist ali. E escuta essa playlist antes de caminhar, cara. Faça um pareamento de estímulos. Aquilo que você faria caminhando, tente ter comportamentos semelhantes antes. Pô, se eu escuto música, eu vou escutar música antes de caminhar.
Eu vou ver um vídeo de uma pessoa falando sobre caminhada. Eu vou colocar roupa de caminhar, eu vou vestir o personagem, sabe? Entendeu? Ele me falou, me recompensar quando eu conseguir um pouco do meu objetivo, mas não sempre. Pode ser? Pode. Excelente, excelente. São as pequenas recompensas, né? A gente tem que se recompensar nesses pequenos passinhos, tá? Lembre, pessoal, um checklist do que a gente está aprendendo. Pode colocar mais contribuições aí. Um checklist. Nós entender para facilitar a contribuição de vocês. Aí eu quero mesmo que todo mundo, quem tem condições aí, escreva no chat, tá? O que a gente viu? Eu vou compartilhar minha tela. Vocês vão ver aqui. Vou compartilhar minha tela. O que nós vimos? O que nós entendemos? Nós entendemos que a dopamina está ligada à motivação e não apenas ao prazer. Nós reconhecemos comportamentos. Reconheci comportamentos hiperdopaminérgicos em minha vida, ou seja, um próximo passo que você pode escrever essa semana é aquilo que te tira a concentração, te roubam, te sequestram dos seus objetivos, né? Como, por exemplo, usar o celular, sendo que você pode usar um livro ali depois do almoço, para ler 5 páginas, entendeu? Reconhecer comportamentos hiperdopaminérgicos em minha vida. Aprendi a diferenciar recompensas extrínsecas e intrínsecas, né? Eu não falei especificamente sobre recompensas extrínsecas e intrínsecas, né? Seria no caso ali das crianças. Recompensas extrínsecas são recompensas que a gente precisa trazer de fora para nos motivar, né? Recompensas como, por exemplo, ter que ler um livro. Recompensas intrínsecas algo que já é prazeroso para você, né? E ligar um hábito naquilo ali. Por exemplo, a criança gosta de desenhar. Aí ela não gosta de estudar, mas ela vai desenhar depois de estudar. Que é uma recompensa. Ah, eu não gosto de fazer caminhada, mas eu vou colocar, eu vou comer um chocolate depois de fazer a caminhada, né? É um tipo de recompensa. A gente liga uma coisa que a gente gosta com uma coisa que a gente quer colocar ali, né? O Big Mac que eu falei lá aquela hora, entendeu? Reforcei a importância de recompensar pequenas etapas do processo e refletir sobre esse farol, essa luz, essa sinalização, esse conhecimento, né? E planejar esforços alinhados com as minhas metas, tá? Esses foram os pontos que a gente discutiu até agora, né? Nós temos um sistema no cérebro que é trabalhado por aquilo que nós damos a ele. Nós alimentamos o nosso cérebro. Você alimenta seu cérebro com porcaria, celular, jogos, ou você vai alimentar o seu cérebro com comportamentos que podem ser prazerosos, como estudar, ler, e que podem ser muito recompensador para você, né? Vai depender, né? Nós temos esse sistema todo. Nós temos comportamentos que vão nos sequestrar as nossas atenções, entende? O que vocês vão fazer com isso? O que vocês vão fazer? Você vai diferenciar aquilo que prazeroso para você e você pode colocar ali como um gatilho, pode utilizar um prazer que você já tem no seu hábito, no seu dia a dia, e utilizar como gatilho para fazer outra coisa, como por exemplo, você almoçou, terminou o almoço, lê um pouquinho do livro. Você sempre vai almoçar e sempre vai lembrar de ler um pouquinho do livro, por exemplo. Você pegou uma coisa que você já faz e, e já interligou com a outra coisa que você quer colocar, né? Você reforçou a importância de recompensar essas pequenas etapas do processo. Você conseguiu ler 10 páginas de um livro? Pô, vamos comemorar, vamos fazer alguma coisa que você gosta. Depois você vai diminuindo essas comemorações, né? Senão vai ser difícil. Mas enfim. Vamos lá, pessoal. Interação. O que vocês podem fazer? Tentem identificar alguma coisa aí no seu dia, na sua vida. O que vocês podem fazer para aplicar o que nós trabalhamos hoje, né? A Yasmin já falou, Marinalva falou. Tempo.
Dever de casa. Peguem tudo que nós discutimos aqui e reflita no seu dia a dia. Tente encontrar suas dificuldades e encontrar aquilo que está gerando essa dificuldade, né? Pô, estou com dificuldade de ler 5 páginas de um livro. Qual vai ser o momento que você vai ler o livro? O que você faz que te impede de ler o livro? Ah, eu trabalho o dia todo, mas você fica quanto tempo no celular? Você já tentou ver isso? Quer ler um livro no celular, velho? Será que é difícil? Se for difícil, lê o livro físico e deixa o celular distante. Pô, beber água. O que você está fazendo para beber água? Porque, cara, vamos ser sinceros, alguns comportamentos nós vamos ter dificuldade por diversas questões. Por exemplo, ler um livro é muito difícil para muita gente, porque o nosso sistema educacional não contribuiu tanto, né? Vamos ser sinceros. Preciso fazer isso mesmo. Vamos ser sinceros. Só que alguns comportamentos, velho, eu tento não me empolgar aqui, mas alguns comportamentos não tem como. Beber água, cara, não tem como. Ninguém está apontando uma arma na sua cabeça. Ó, eu sou psicólogo, eu sei disso, eu sei que alguns comportamentos são difíceis para algumas pessoas, por não ser habitual. Mas, cara, o que você está fazendo para beber água? Será que sua vida exige um esforço enorme para beber água? Será que beber água é um comportamento que você precisa ter uma pessoa prestes a atirar na sua cabeça para você conseguir colocar um copo na tua boca? Se for, se tiver tão difícil assim, eu entendo você. Eu entendo você. Mas você precisa, velho. Você precisa se expor mais. Você precisa rever os seus conceitos aí de vida, porque sua vida provavelmente ela tá indo por água abaixo. Se você precisar disso. Samuel falou. Por exemplo, quando se fala em físico, ter em mente os objetivos que queriam alcançar. Calma aí, eu tô meio cego. Por exemplo, quando se fala em físico, ter em mente os objetivos que queiram alcançar. Por exemplo, se há alguma referência, leia-se se há sempre como modelo. Queiram. Queiram. Tá bom. Mas vamos lá. Existem comportamentos que não tem como, velho. Não tem como. Não tem como você não beber água. Não tem como você não beber água, porque é uma coisa que você precisa para sobreviver. Para sobreviver. Você não vive sem água. Você pode viver, você pode sobreviver sem muita água, mas você vai ter a consequência. Pedra nos rins, você vai viver menos, sua pele vai ficar toda desidratada, logo você não vai conseguir fazer muitas coisas pela essa desidratação, seu corpo vai reter muita água, porque o fornecimento de água é pouco, então ele vai ter que fazer estoque, e o estoque vai fazer um acúmulo de gordura, não, desculpa, um acúmulo no seu corpo que vai se assemelhar, vai ficar por cima da gordura subcutânea, vai ficar por cima de algumas capas de gordura que vai te deixar inflado. Muita gente, depois de começar a beber muita água, tem um enxutamento, começa a eliminar muita água do corpo, porque o corpo faz estoque, e passam a ficar, a caber nas roupas, pelo menos, porque fica num processo inflamatório ali, né? Inflamatório não só em tecido adiposo, não só no nosso corpo, quanto principalmente alguns em nutrientes ali, falta de algumas coisas. Enfim, existem comportamentos que você precisa rever o que você está fazendo para alcançar eles. Porque se você for reclamar depois, falar, eu não consigo fazer atividade física. Tá, o que você fez para fazer atividade física? Não fiz nada. Tá, beleza. Eu não consigo beber água. Tá, o que você fez para beber água? Você pelo menos tem uma garrafinha? Você enche essa garrafinha? Não, eu só não consigo. Tá bom, tá explicado, né? Então,
Prestem muita atenção, escreva, velho. Pega ali seu checklist. Quem não começou o checklist, pode começar. Pega seu checklist e veja o que que você está fazendo para aquele objetivo. E não é um papo coach aqui, tá? Porque eu não gosto de coach. Mas o que que você está fazendo para aquele objetivo? Nós temos um checklist com 4, 5 objetivos. O que que você está fazendo para aquilo? Você já aprendeu como é que você facilita o acesso, o que que você tem que fazer. Então, utilizem isso a seu favor, beleza? Dúvidas, pessoal? Podem colocar aí. Quem quiser falar no microfone, pode levantar a mãozinha aqui, ou eu vou parar de gravar, tá? Podem levantar a mãozinha, podem colocar no chat, ou podem falar na câmera mesmo, assim, sinalizar alguma coisa que eu abro o microfone, tá bom?